Ontem, fora de campo, realmente Furacão também bastante movimentado. O Pedrinho e também o volante Brian Garcia, você está vendo as imagens aí, eles estavam em Porto Alegre concentrados para a partida. E aí surgiu o nome deles, que poderiam estar envolvidos aí no esquema de manipulação de resultados. Preventivamente, o Atlético afastou os jogadores das atividades com o elenco principal e os dois jogadores ontem à tarde deixaram a concentração, portanto, antes da partida de ontem contra o Internacional e voltaram aqui para Curitiba. E agora, obviamente, que o Atlético vai aguardar o desenrolar desta investigação do Ministério Público lá de Goiás na Operação Penalidade Máxima 2. Mas isso acabou não atrapalhando o Furacão. Isso aí do Pedrinho e também do Brian Garcia, que eles deixaram a concentração, foi ontem à tarde. E ontem à noite o Furacão entrou em campo e venceu a equipe do Internacional. Agora vamos falar do Coritiba. Coritiba que entra em campo hoje às 7 horas da noite contra a equipe do Vasco da Gama, mas também fora de campo, teve que acabar tomando aí algumas providências. Os jogadores suspeitos de envolvimento de manipulação de resultados no futebol, o Aleph Manga e também o Jesus Trindade foram cortados da relação para os jogos de hoje contra o Vasco da Gama. Eles não ficarão à disposição do técnico Antônio Carlos Zago. Bom dia, Nicolas França. Muito bom dia, Osmar Antônio. Em meio a um turbilhão com jogadores do elenco sendo citados na Operação Penalidade Máxima, que investiga fraude em apostas esportivas, o Coritiba concluiu a sua preparação nesta quarta-feira para hoje enfrentar o Vasco. 7 horas da noite aqui no Couto Pereira, precisando da vitória, que seria sua primeira no Campeonato Brasileiro e também encerraria aquela série de 10 partidas sem vencer, que junto com 2020 é a maior na história do Coritiba. Só que o Aleph Manga não vai estar em campo. O nome dele apareceu ontem pela primeira vez publicamente citado como o Jesus Trindade, que ainda faz parte do elenco alviverde, e outros dois atletas que jogaram no ano passado pelo Coritiba, o lateral esquerdo Diego Porfírio e o meio-atacante Tony Anderson, nas investigações da Operação Penalidade Máxima 2. O clube analisou durante a tarde o que fazer com isso, enquanto o Aleph Manga participava do último treino de preparação, mas decidiu pelo afastamento, ainda que temporário, neste momento do atleta, assim como do Jesus Trindade. O Trindade nem sequer viajou na última partida contra o Bahia, lá em Salvador. Ele está com o contrato perto do fim e não deveria ficar de qualquer maneira, mas o Aleph Manga é um titular absoluto da equipe, a principal esperança de gols da torcida coxa branca já desde o ano passado e, pelo menos neste primeiro momento, vai desfalcar a equipe. O clube diz que ainda vai analisar na sequência se o afastamento permanecerá ou se ele será reintegrado, participará das próximas partidas. O advogado do Aleph Manga, o Jeffrey Chiquini, ontem à noite nas redes sociais se manifestou dizendo ser uma injustiça e que não foi considerada a presunção de inocência do atleta, que ele teria analisado já o processo e em todo ele apenas uma vez em uma conversa de WhatsApp de terceiros o Aleph Manga teria sido citado e não haveria qualquer comprovação de recebimento de valores para tirar vantagem, para tomar um cartão amarelo, seria naquele jogo contra o América Mineiro no ano passado. A derrota por 2-0 em Belo Horizonte, não há provas, segundo o advogado, e o clube teria se precipitado com um afastamento. Essa situação será avaliada mais para frente, porém o fato é que o Manga não vai participar do jogo contra o Vasco. E aí o Robson, surge como principal opção ali para substituí-lo no ataque do Coritiba. O time também deve ter como novidade o Bosquilha no meio de campo, entrou bem no segundo tempo contra o Bahia, fez um golaço, e a ideia é trocar ali de 3 atacantes para 3 meio-campistas. Na defesa, ainda não acontece a volta do zagueiro chileno Kusevich. Segue se recuperando de um problema muscular. O Henrique foi titular contra o Bahia. Desta vez, o venezuelano John Chancellor, recuperado de uma lesão no pé, também passa a ser opção para o técnico Antônio Carlos Zago, ele que ainda não venceu no comando do Coritiba. Na noite desta quarta-feira, uma reunião extraordinária acontecendo aqui nas dependências do Couto Pereira, a apresentação da proposta da venda da SAF para a empresa Tricorp ao conselho do clube. Será avaliada e depois votada posteriormente pelo conselho. É o
primeiro passo de 3. A Justiça do Trabalho, por causa do acordo de recuperação judicial, também terá de dar o seu ok e, na sequência, já marcada também uma assembleia de sócios. No dia 31 de maio, aí seria o último passo, a aprovação dos sócios para o Coritiba confirmar a venda de 90% da sua SAF à Tricorp, com a contrapartida de um investimento superior a 1 bilhão e 300 milhões de reais no prazo de 10 anos. Osmar. Tá certo, muito obrigado, Nicolas França. Lembrando, né, Coritiba, que divulgou ontem, dizendo aí justamente que o Aleph Manga e também o Jesus Trindade não seriam relacionados para a partida de hoje contra a equipe do Vasco da Gama. E diante aí das denúncias do Ministério Público, ontem surgiu uma conversa, será que o Campeonato Brasileiro vai parar, não vai parar? Então vamos direto para o Rio de Janeiro com o nosso correspondente Wellington Campos. Essa possibilidade já foi descartada, né, Wellington? Pois é, meu querido Osmar, o Campeonato Brasileiro não será paralisado. O Dr. Ronaldo Piacente, procurador-geral do STJD, é o nosso convidado aqui na CNT e deixa bem claro que não haverá paralisação do campeonato, mesmo com vários jogadores afastados pelos clubes, por causa de participação na investigação em propinas para tomar cartão amarelo, cartão vermelho, cometer pênalti. Vários jogadores, temos alguns como já citados, né? O Richard do Cruzeiro, Vitor Mendes do Fluminense, Pedrinho e Brian Machado do Atlético Paranaense, Balmerman, zagueiro do Santos, Nino Paraíba do América, alguns que já foram citados. Boa noite, doutor Ronaldo Piacente. Boa noite, Wellington Campos. Quanto à sua pergunta, eu informo que não há nenhuma previsão e não há neste momento qualquer possibilidade de se anular as partidas ou até mesmo de suspender a competição. Não há nenhum indício de clubes envolvidos, nem da Casa de Apostas, né? Então, enquanto não houver provas de que houve alteração no resultado da partida por essa questão de manipulação de resultado, a Procuradoria não vai oferecer uma denúncia ou requerer ao STJD a paralisação ou suspensão da competição, exceto se amanhã depois houverem novas provas de alteração de resultado, aí sim a Procuradoria estudará cada caso em concreto. Aí o doutor Ronaldo Piacente, procurador-geral do STJD. A CBF emitiu uma nota de esclarecimentos e, resumindo essa nota, ela disse que vai continuar com o campeonato e está mandando todo esse material para a Presidência da República, para o Ministério da Justiça e principalmente para a Polícia Federal. Vai dar problema para muita gente, hein, Osmar? E tem que dar, né, Osmar? Tem que dar, já está dando problema aí para muita gente, né, Wellington Campos?